Você acreditaria que uma simples história contada à beira do fogo pode carregar uma maldição que atravessa gerações? Talvez você pense que lendas são só isso. Histórias inventadas para assustar crianças ou entreter em noites chuvosas. Mas e se eu te dissesse que por trás dessas narrativas existem avisos poderosos, experiências vividas e, em alguns casos, maldições reais? O Brasil é um país encantado. Em cada canto, de norte a sul, o nosso povo guarda mitos, crenças e entidades que surgiram muito antes da escrita se tornar comum. Muitas dessas figuras folclóricas carregam um tom sombrio, um aviso oculto sobre o que acontece com aqueles que desrespeitam as leis da natureza, da moral ou da comunidade. Você já ouviu falar no Curupira, aquele ser com os pés virados para trás que protege a floresta e confunde caçadores? Ou no Saci, o menino travesso de uma perna só que desaparece com seus objetos e vira tudo de cabeça para baixo? E a Yara, a linda mulher das águas que encanta com sua beleza, antes de puxar suas vítimas para a morte? Hoje, vamos muito além do folclore escolar. Vamos explorar os segredos mais obscuros por trás dessas figuras, descobrir o que elas realmente representam e por que, mesmo depois de séculos, continuam sendo temidas, respeitadas e contadas em sussurros. Essas maldições não são apenas histórias. Elas são símbolos profundos que dizem muito sobre nós, nossas escolhas, nossos medos e até nossos pecados. Prepare-se para uma jornada sombria, reveladora e assustadoramente atual. Porque algumas maldições não morrem. Apenas adormecem, esperando o momento certo para acordar. Desde tempos antigos, histórias de maldições servem como alertas disfarçados, um tipo de sabedoria ancestral transmitida por meio do medo. No Brasil, essas histórias tomaram forma dentro de uma cultura oral riquíssima, cheia de metáforas e significados ocultos. Mas qual é o verdadeiro papel dessas maldições? Por que elas persistem, mesmo num mundo cada vez mais cético e urbano? Resposta está na maneira como essas histórias traduzem angústias humanas universais. Tome como exemplo a lenda do Curupira. Na superfície, é apenas uma criatura com pés virados para trás que se diverte enganando caçadores. Mas, por trás disso, está uma advertência clara. Quem desrespeita a natureza será punido. Num país marcado por desmatamentos, garimpos, ilegais e violência contra comunidades tradicionais, a maldição do Curupira se torna assustadoramente atual. Ela encarna o espírito da floresta que se vinga dos abusos. É uma metáfora viva da força da natureza e de sua resposta brutal à destruição. E não para por aí. O Saci, por exemplo, pode parecer um personagem inofensivo, um travesso, de gorro vermelho e cachimbo, sempre fazendo travessuras. Mas em algumas versões do folclore, ele é uma maldição viva. Aquele que mexe com o invisível, que invade casas, confunde mentes e rouba a paz. Muitos acreditam que o Saci é invocado por quem se envolve com jogos de azar, vícios ou comportamentos desviantes. A presença dele em uma casa seria um sinal de que algo está errado. As maldições antigas do Brasil, muitas vezes ignoradas como coisa de velho, na verdade carregam um senso profundo de moralidade e consequência. São ferramentas narrativas que ajudam comunidades a lidar com o medo do desconhecido, da morte, da traição e da quebra de regras sociais. Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo nessas lendas, mas não com o olhar superficial de quem as ouve na infância. Vamos tratá-las como aquilo que realmente são: códigos culturais, portadores de verdades incômodas e talvez até mensagens esquecidas, vindas do passado para nos alertar sobre o futuro. Agora que você já entendeu o pano de fundo dessas maldições e por que elas ainda fazem parte do nosso imaginário, é hora de explorar as histórias mais marcantes e sombrias que o folclore brasileiro já produziu. Ao longo dos séculos, 3 figuras se destacaram no folclore brasileiro como portadoras de maldições antigas e poderosas: Curupira, Saci e Yara. Cada uma delas representa um aspecto sombrio da natureza humana e da própria natureza selvagem que nos rodeia. Essas maldições não são apenas histórias de terror, elas são advertências.
Leis não escritas, passadas entre gerações como forma de proteger a comunidade de perigos reais ou simbólicos. A maldição do Curupira nasce da violação da floresta. Quem desrespeita os ciclos da natureza, caça, por ganância ou destrói o que é sagrado, atrai o espírito de pés invertidos. Ele não mata, ele enlouquece. Suas vítimas se perdem, sem nunca mais reencontrar o caminho. O Saci, por sua vez, é um símbolo do desequilíbrio interno. Mais do que uma figura travessa, ele é uma força caótica. A sua maldição surge em lares onde há confusão, falta de respeito e vícios. Em muitas regiões disse que sua presença causa doenças, perdas financeiras e até acidentes inexplicáveis. E então temos Yara, a sereia das águas doces. Sua maldição é a mais sedutora e a mais trágica. Atrai com beleza, encanto e promessa de prazer, mas leva à morte, à loucura ou ao esquecimento. Muitas lendas dizem que a Yara aparece para aqueles que traem, que iludem ou que se deixam levar pela vaidade. Ela não pune com violência. Ela destrói com fascínio. Essas figuras são diferentes, mas compartilham um mesmo traço. Elas punem. Punem com propósito, com intenção. Suas histórias ecoam valores de respeito, equilíbrio e limites. E talvez, por isso ainda hoje, mesmo nas grandes cidades, muitos brasileiros evitam chamar essas entidades pelo nome ou brincar com suas lendas. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em cada uma dessas maldições individualmente. Vamos entender de onde elas vieram, como evoluíram e por que continuam tão presentes no imaginário coletivo brasileiro. Prepare-se para entrar no reino das maldições antigas, onde cada história é um espelho sombrio da nossa própria humanidade. No coração das matas brasileiras existe um sussurro constante. Ele vem entre as árvores, caminha entre os galhos e parece rir quando alguém tenta entender de onde vem. Esse sussurro pertence ao Curupira, o guardião da floresta, e o portador de uma das maldições mais temidas do nosso folclore. Com seus pés virados para trás, o Curupira confunde quem tenta segui-lo. É impossível saber para onde ele foi ou de onde veio. Para os antigos, isso não é apenas uma peculiaridade física. É um aviso. Você não pertence aqui, volte. A origem da maldição, segundo as lendas, o Curupira surgiu como espírito protetor das matas, em tempos onde os homens começaram a explorar mais do que precisavam. Ele representa o equilíbrio rompido entre o ser humano e a natureza. Sua maldição recai sobre aqueles que caçam por prazer, derrubam árvores sagradas ou constroem sem respeito ao solo. Relatos antigos, especialmente do interior do Brasil, falam de caçadores que desapareceram sem deixar rastros. Outros enlouqueceram, dizendo ouvir risos entre as folhas, ou gritos distantes que pareciam vir de dentro da própria cabeça. Em todos os casos, os pés virados do Curupira surgem como a última pista antes do vazio. Sintomas da presença à maldição do Curupira se manifesta de forma gradual. Primeiro, uma sensação de desorientação. A bússola não funciona. O caminho conhecido desaparece. Depois, vem o cansaço, a sede e a perda total da noção do tempo. A vítima vaga, gira em círculos e, aos poucos, esquece até de onde veio. Curiosamente, a maldição não é exclusivamente física. Há quem diga que o Curupira também visita sonhos, que ele envia visões para lembrar ao homem moderno do pacto rompido com a terra. O impacto nas comunidades, em algumas regiões, especialmente entre comunidades indígenas e ribeirinhas, há rituais dedicados a pedir permissão ao Curupira antes de entrar na mata. Um galho quebrado sem motivo, um tiro disparado sem necessidade. Tudo isso pode ser considerado uma ofensa. E para cada ofensa, uma consequência. A sabedoria popular diz: quem entra na floresta sem respeito, não volta inteiro, se voltar. Um aviso ancestral à maldição do Curupira nos lembra que há limites. Limites que a natureza impõe, não por vingança, mas por equilíbrio. Quando esses limites são ignorados, a floresta responde, às vezes com silêncio,
às vezes com o desaparecimento. E o mais assustador de tudo é que, mesmo com o avanço da tecnologia e da ciência, muitos ainda juram que o Curupira existe, que ele caminha nas sombras das árvores mais antigas, que ele observa sempre, e que sua maldição não escolhe idade, classe ou profissão. Basta desrespeitar a floresta, e ele virá. Mas ele não vem com fúria. Ele vem com confusão, com risos longos, trilhas falsas e a certeza de que você nunca mais encontrará o caminho de casa. No início, tudo parece inofensivo. Um objeto, fora do lugar, um barulho estranho no meio da noite, uma sensação de que algo está observando. Mas logo, a brincadeira se transforma em pesadelo. Estamos falando da figura do Saci Pererê e da maldição silenciosa que ele carrega. Conhecido popularmente como um moleque travesso de uma perna só, fumando seu cachimbo e desaparecendo em redemoinhos, o Saci é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Mas por trás do riso fácil e da irreverência, existe uma sombra profunda. A origem da maldição, o Saci, segundo muitas tradições orais, é o espírito da travessura descontrolada, o caos que se instala quando a ordem é ignorada. Ele surge em ambientes onde reina o desrespeito, a ganância ou a desatenção com os valores do lar. Diferente de outras entidades que punem diretamente, o Saci destrói aos poucos. Sua maldição não causa dor imediata. Ela planta confusão. Pessoas se tornam irritadas sem motivo. Relacionamentos desmoronam por bobagens. Pequenos acidentes acontecem um atrás do outro. E ninguém sabe explicar por quê. Sinais da presença. Saci age no invisível. Seus sinais são sutis no começo. Chaves desaparecem, portas batem sozinhas, alimentos estragam do nada. Mas com o tempo, os efeitos se acumulam e formam um cenário caótico. Há relatos de pessoas que, após zombarem da existência do Saci, enfrentaram perdas financeiras inexplicáveis, crises familiares intensas e até surtos de ansiedade coletiva em pequenas comunidades. Em muitos desses casos, xamãs e benzedeiras foram chamadas para quebrar o redemoinho, expressão usada para expulsar a energia do Saci do local. A relação com a sorte e o vício. Há uma conexão antiga entre o Saci e o vício, especialmente o jogo. Disse que ele ronda locais onde apostas são feitas, se alimentando da ganância e da tensão dos apostadores. Quem é tocado por sua maldição começa a tomar decisões impulsivas, perde o senso de risco e, pouco a pouco, afunda em dívidas e frustrações. Para muitos, o Saci é a personificação do azar que se instala de repente, sem motivo aparente, mas sempre com uma origem emocional ou espiritual ignorada. O papel cultural do Saci. Apesar da aura sombria de sua maldição, o Saci também é visto como um guardião dos limites. Ele testa as pessoas, provoca, desafia, mas sempre com um propósito: ensinar. O problema é que nem todos entendem a lição a tempo. Ele é lembrado em rodas de conversa como símbolo do inesperado, e é respeitado por quem conhece suas histórias mais profundas. Em comunidades rurais é comum deixar oferendas como fumo ou um pouco de cachaça na mata para acalmar sua energia, não por medo apenas, mas por respeito. Um caos que revela o Saci nos confronta com nossa própria desorganização. Ele não destrói por prazer. Ele amplifica aquilo que já está bagunçado. E é nesse reflexo que mora sua maldição. Se a vida parece fora de controle, se tudo começa a dar errado de repente, talvez não seja azar. Talvez seja o redemoinho girando, trazendo à tona o que precisa ser consertado. E nesse ponto não adianta correr, porque o Saci não persegue. Ele espera. E enquanto esperamos que a sorte mude, ele continua girando, rindo, brincando e revelando o que há de mais vulnerável dentro de nós. Às margens dos rios profundos e lagos silenciosos do Brasil, mora um perigo envolto em beleza e melodia. Seu nome é Iara, uma entidade encantadora, de longos cabelos negros ou verdes como as águas que a cercam, e olhos brilhantes que seduzem e hipnotizam. Mas seu fascínio é uma armadilha, e sua maldição, muitas vezes, é fatal. A Iara é o tipo de maldição que não ataca. Ela convida.
E quando você aceita o convite, dificilmente retorna. A origem da lenda é em diversas regiões do país. Yara é descrita como uma mulher que foi traída ou injustiçada em vida. Afogada por ciúmes ou inveja, seu espírito se fundiu às águas e se tornou um símbolo de vingança e desejo. Mas sua dor não morreu com ela. Pelo contrário, transformou-se em um magnetismo perigoso. Sua voz, dizem, é irresistível. Homens que ouvem seu canto abandonam tudo: trabalho, família, razão, e se atiram nos rios, atraídos por uma promessa de amor ou redenção. Nunca mais voltam. A maldição da sedução. A verdadeira maldição da Yara não está na morte física, está na perda de controle. Ela é um lembrete sombrio de como o desejo, quando incontrolável, pode destruir. Muitos a associam a traições amorosas, paixões proibidas e decisões impensadas tomadas em nome de um sentimento forte demais para resistir. Casais que viviam em harmonia de repente se separam. Pessoas abandonam empregos estáveis por paixões fugazes. Filhos rompem com suas famílias por amores tóxicos. E tudo isso, segundo a crença popular, pode ser sinal de que a Yara está por perto. O feminino e o poder sombrio. Yara também é um símbolo do feminino reprimido que retorna, com força. Em muitas versões, ela é descrita como uma mulher que sofreu violência, silenciamento ou injustiça, e que, ao renascer nas águas, assumiu o poder de controlar e punir os homens. Sua figura é ambígua, ao mesmo tempo vítima e algoz, frágil e letal. Isso reforça a complexidade da maldição que representa. Ela não castiga por castigar. Ela busca reequilibrar, ainda que de forma violenta, um mundo que a destruiu. O impacto cultural da lenda A Lenda da Yara é comum em comunidades ribeirinhas, onde pais alertam os filhos para não nadarem em certos trechos de rio ao entardecer. Barqueiros fazem orações antes de cruzar determinadas regiões. Alguns evitam pescar sozinhos, temendo escutar o canto da mulher nas águas. Para muitos, essas histórias não são apenas folclore. São experiências vividas. Há registros de pessoas que desapareceram misteriosamente em locais onde a Yara mora. Outros retornaram em estado de choque, murmurando músicas que ninguém conhecia. A mensagem por trás do mito a Yara é o reflexo do que escondemos sob a superfície. Desejos não ditos, mágoas não resolvidas, vontades reprimidas. Ela emerge quando ignoramos nossos limites e mergulhamos fundo demais em sentimentos que não sabemos controlar. Sua maldição não é uma punição cega. É uma advertência, um lembrete de que até os sentimentos mais bonitos, como o amor, a paixão ou o desejo, podem se tornar destrutivos quando não são tratados com respeito e equilíbrio. E quando o canto da Yara ecoa, não é apenas no rio, é dentro de nós. É aquele sussurro que diz: vá mais fundo, mesmo que você não saiba nadar. Você pode até pensar que maldições antigas ficaram no passado, que são apenas histórias para assustar crianças ou manter tradições vivas em festas folclóricas. Mas, se observar com atenção, verá que esses sussurros do passado ainda ecoam forte na vida cotidiana brasileira. As maldições não são apenas lendas, elas moldam comportamentos, orientam decisões e até determinam os limites entre o certo e o errado em comunidades inteiras. Medo e controle social, em vilarejos do interior ou bairros mais antigos das grandes cidades, histórias de maldições ainda são levadas a sério. Uma casa onde ninguém consegue morar por muito tempo, uma estrada onde acidentes sempre ocorrem no mesmo ponto, ou uma família onde os homens morrem jovens, tudo isso pode ser explicado por maldições passadas. Mais do que superstição, isso cria uma rede de significados. Esses relatos funcionam como ferramentas de controle social. Eles regulam o comportamento das pessoas, impedem que certos erros se repitam e alertam sobre os riscos de ultrapassar limites sagrados, sejam eles espirituais, morais ou culturais. A psicologia das maldições, do ponto de vista psicológico, as maldições são formas simbólicas de representar nossos medos mais profundos.
Abandono, traição, desrespeito à natureza, ambição desmedida. Cada lenda trata de um aspecto sombrio da experiência humana. E quando esses temas não são discutidos abertamente, eles encontram um canal no folclore. Assim, ao contar uma história sobre o Curupira, estamos refletindo sobre a devastação ambiental. Ao lembrar da Iara, falamos sobre sedução, ciúmes e relações de poder. E ao citar o Saci, comentamos sobre a astúcia, a malandragem e o perigo da desonestidade. O folclore, como espelho social, o Brasil é um país de contrastes e misturas, e suas lendas refletem exatamente isso. Uma fusão de culturas indígenas, africanas e europeias que criaram um imaginário rico, complexo e muitas vezes sombrio. As maldições antigas continuam vivas porque representam arquétipos universais. São histórias que falam sobre o ser humano em sua essência, com medo, desejo, culpa, curiosidade e fé. E por isso, mesmo diante de uma sociedade cada vez mais tecnológica e cética, essas lendas persistem. Elas não precisam de prova científica. Precisam apenas ser sentidas e respeitadas. Onde o antigo encontra o novo hoje, muitos desses elementos folclóricos reaparecem de formas modernas. Filmes de terror, séries, podcasts, vídeos no YouTube. E o interesse é crescente. Isso mostra que as pessoas ainda buscam entender as forças invisíveis que moldam suas vidas. Mesmo em grandes centros urbanos, é comum ouvir alguém dizer: "Isso foi praga. É coisa feita. Alguém mexeu onde não devia." Essa linguagem carregada de simbologia revela o quanto essas maldições continuam inseridas no nosso vocabulário emocional e cultural. O verdadeiro legado às maldições antigas são muito mais do que punições. Elas são alertas. São tentativas de fazer o ser humano lembrar do que é sagrado: a natureza, a verdade, o amor, a família, a lealdade. Quando esquecemos isso, as consequências, reais ou simbólicas, se manifestam. Talvez o maior ensinamento seja esse: o passado sussurra para quem sabe ouvir. E se as maldições ainda caminham entre nós, é porque temos algo a aprender com elas, não para temer, mas para refletir, não para fugir, mas para entender. Afinal, em um país onde o invisível é tão presente, negar essas histórias é negar a nós mesmos. Talvez a maior pergunta que fica depois dessa jornada seja: por que essas histórias continuam vivas por tantos séculos? A resposta não está apenas nos contos, mas no que eles revelam sobre nós mesmos. Cada maldição, cada sussurro do passado, fala mais da alma humana do que dos espíritos ou entidades que tanto tememos. O Curupira não é só uma lenda. Ele é o grito da floresta que está sendo destruída. A Iara não é só uma sereia. Ela é o reflexo do desejo que não sabemos controlar. O Saci não é só um travesso. Ele é o espelho da esperteza que beira o engano. E todas essas figuras nos mostram algo: que nossos erros têm consequências. Que mexer com o que não entendemos, com o invisível, com o sagrado, com o ancestral, cobra um preço. Às vezes em forma de azar, às vezes em forma de repetição de padrões, outras vezes apenas em silêncio. Mas cobra. O que podemos aprender com isso? O objetivo aqui não é fazer você temer maldições, nem acreditar cegamente em tudo, mas sim reconhecer o valor dessas histórias como parte da nossa identidade coletiva. O folclore brasileiro é riquíssimo, cheio de sabedoria e códigos que atravessam o tempo e chegam até nós como avisos. E se ignorarmos esses avisos, podemos perder algo fundamental: a conexão com o que somos, de onde viemos e o que devemos preservar. Maldições, no fundo, são histórias de desequilíbrio, são os sinais de que rompemos uma harmonia, com a natureza, com os outros ou com nós mesmos. E talvez, ao ouvir essas histórias com mais atenção, possamos começar a curar não só os medos, mas também as feridas que carregamos como sociedade. Se esse vídeo fez você refletir, não deixe esses sussurros morrerem. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Comente aqui embaixo:
Você já ouviu alguma história de maldição na sua cidade? Já viveu algo que não consegue explicar? Vamos continuar essa conversa nos comentários, porque muitas vezes o que parece apenas lenda é o começo de uma verdade. Ah, e claro, se você gosta de histórias como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e nos dá forças para continuar explorando os mistérios que moram nas nossas raízes. Obrigado por ficar até aqui. E lembre-se, nem tudo o que é invisível está ausente. Às vezes, só está esperando que você preste atenção.